Fala, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês. Aqui é o professor Ezequiel Santos. E apesar dessa distância que nos separa aí em meio à pandemia, estaremos juntos aqui com mais uma aula do nosso assunto aí do 8º ano. E a gente vai falar um pouco aí sobre população mundial. E é importante que vocês assistam a aula, peguem o material lá que eu mandei no grupo do WhatsApp e baixem para resolver as questões baseado no que vocês viram aqui. Quem tiver o livro, quem tiver acesso aí à internet, claro, além do momento que estiver assistindo essa videoaula, pode também pesquisar. Fique à vontade aí para explorar o conhecimento, beleza? Então, vou trazer aqui para vocês o assunto de população mundial. E para falar de população mundial, eu gostaria de começar trabalhando o conceito muito importante na análise da população mundial, que é o conceito de IDH. E aí, Ezequiel, o que é IDH? Olha aqui do lado, ó. IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, é calculado anualmente e leva em conta 3 componentes, tá? O IDH ele vai dizer como é que vive a população de uma determinada área, de uma determinada região, de um determinado local. Então, ele é calculado anualmente, né? E leva em conta aí a expectativa de vida. O que é expectativa de vida? É saber e ter uma ideia de quanto que a população vai viver naquela determinada área. E isso é muito importante porque vai levar em consideração quanto que as pessoas estão ficando idosas. E o que leva uma pessoa a envelhecer, a ficar idosa e por quanto tempo ela vai viver, se aos 60, 70, 90. Sem imaginar que uma pessoa velha na época de Cristo era uma pessoa com 40 anos de idade, 45. E hoje, o próprio conceito de idoso está ficando velho, porque idoso é o conceito aí que diz que a pessoa a partir de 65 anos. Só que a gente já tem uma expectativa de vida no Brasil acima de 70 anos. E o que faz a pessoa viver mais? Saneamento básico, água encanada, melhoria na qualidade de vida de maneira geral, como atividade física, o cuidar da saúde, a alimentação, vacinas preventivas, medicamento. Exemplo, todas essas pessoas que vieram a óbito aí durante a pandemia do coronavírus, se nós já estivéssemos com a vacina, certamente essas pessoas estariam vivas. Então, quanto mais ocorre uma melhoria na questão da saúde, da infraestrutura, do saneamento básico, mais o indivíduo vai viver. Tá? O outro fator que o IDH leva em consideração é a educação. É o índice que mede, né, a expectativa ali de anos de estudo do indivíduo. Inclusive, isso vai incluir aí a taxa de analfabetismo, o quanto que o cara passa aí estudando. Ó. Índice de educação vem da média entre os anos de estudo e a expectativa de ano de estudo. Então, você vê que tem muita gente que abandona a escola no meio do curso, né? Você pode ser que você tenha um parente próximo que só terminou o 6º ano, ou o 7º, ou que parou de estudar os 9º ano, quando, na verdade, tinha que ir até o ensino médio, até a universidade, até o ensino técnico. Então, a educação ela também é aferida para poder dizer o IDH. O IDH é como se fosse uma nota de qualidade de vida das pessoas, ou melhor, da região em que determinado grupo de pessoas vive. Então, você tem o IDH do município, você tem o IDH do estado, você tem o IDH da região, você tem o IDH do país, né? E o último indicador que o IDH leva em conta é a renda. A renda nacional bruta per capita, é pegar toda a riqueza do país e dividir pela quantidade de pessoas que tem ali, ou da região, ou do município. Analisando esses 3 aspectos, o país vai receber uma nota, ou a região, ou a cidade, vai receber uma nota que vai de 0 a 1. Tá? Você vai ter regiões que vão ter notas altíssimas. Tá? Se a gente observar aqui, ó, aqui nós temos o ranking dos países com melhor, né, a média, e os países com pior IDH. Veja, Noruega tem nota 0,953, quase 1. Suíça, Austrália, Irlanda, Alemanha são ali os que estão os 5 primeiros, né? A Noruega e a Austrália empatadas ali tecnicamente. A média, quem está na média ali próximo dos países chegando já na frente, você tem aí uma série de países, destacar aqui o Brasil, ó, na posição 79. Você vê que o nosso país não é um país assim, de excelente IDH, mas está na posição 79, atrás aí, quem está na frente da gente? O Chile está na frente da gente, a Argentina está na frente da gente, o México está na frente da gente. Isso quer dizer que nesses países que estão na frente da gente, a condição de morar, de viver é melhor que a nossa.
Também nós temos aí os últimos colocados, como Burundi, Chad, Sudão do Sul, República Centro-Africana e Níger. São os últimos colocados com notas mais baixas. São países em que, por exemplo, nós teremos situações como essa, a ausência total de saneamento básico, a ausência de água tratada, de esgoto, né? O saneamento básico inclui aí a coleta de lixo, o esgoto, a água tratada. Isso vai levar muitos países a perder suas populações por doenças advindas da falta de saneamento básico ou até mesmo da água tratada. Tá? O Brasil, a gente tem aí um pouco mais da metade da população com saneamento básico, mas quase a metade dela não tem saneamento básico. E nós temos aqui, cerca de 18 milhões de brasileiros não recebem água encanada diariamente, aponta o IBGE. Isso aí também é uma coisa para a gente ficar atento, que se você não tem água encanada, muitas vezes a água que você usa ela não é tratada da maneira adequada, e se você não tratar a água da maneira adequada, o que é que pode acontecer? Você pode aí sofrer com problemas referentes a doenças que são ocasionadas pelo maltratamento da água e pela ausência, talvez até, do esgoto tratado ou do esgoto coberto. Você vai ter doenças aí como a própria dengue, a zika, chikungunya, filariose, leptospirose, tudo isso associado à falta de estrutura nas cidades, que leva o indivíduo a vir a óbito e morrer cedo, ou seja, diminui a longevidade e aí a nota do IDH cai. Então aqui eu trouxe para a gente a taxa de analfabetismo de pessoas de 15 anos ou mais de idade. Você veja aqui, no caso do Brasil, a região norte apresenta 8,5% da população analfabeta. O Nordeste é o que apresentou a maior taxa de analfabetismo, ou seja, se o cara ele não é alfabetizado, logo ele não foi à escola. Né? E aí você tem 7,4% desse grupo total de homens e 7% de mulheres, 9,9% de cor preta ou parda e 4,2% de branca. A idade vai de 15 a 60 anos ou mais. Né? Mas assim, os mais velhos têm um percentual maior. As pessoas mais velhas, no passado, elas tiveram menos acesso a condições de igualdade para se manter na escola. Você imaginar, por exemplo, que essa aula que você está vendo aqui hoje, na década de 90, 80, não haveria condições de ser mandada, mesmo em meio a tudo isso que está acontecendo. Então, a região do Brasil que tem a menor taxa da população analfabeta é a região sul, né? Com 3,6%. Então, eu estou mostrando isso por quê? Porque esses fatores, eles vão justificar, entre aspas, né? Justificar é uma palavra muito pesada para usar aqui, mas eles vão nos ajudar a entender por que o Brasil está atrás aí de Argentina, Chile, de Noruega, por que o nosso IDH não é tão bom. Porque também a gente tem aí, apesar da diminuição da taxa de analfabetismo no Brasil, essa taxa ainda é muito alta comparada aos países lá fora. É por isso que a gente não tem um IDH comparado da Noruega, da Finlândia, da Suíça, do Canadá. Estou falando de alfabetismo, falei de saneamento básico. Quando a gente fala de renda, piorou, né? O poder de compra do brasileiro, o salário mínimo, ele é tão mínimo que não dá para fazer quase nada com ele. Então, o poder de compra diminui muito. Então, a gente perde aí nos 3 fatores que o IDH analisa. Então, quando a gente estuda a população mundial, a nossa população ela meio que está atrás em muitos indicadores, principalmente referente à qualidade de vida da população, porque fatores principais que mantêm o indivíduo vivo, que mantêm o indivíduo com poder de compra, que mantêm o indivíduo estudando, nós não conseguimos atingir as melhores marcas. Então, um outro indicador aqui, a expectativa global de vida, né? Você imaginar aqui que até 1990, de 1990 a 1995, a expectativa do mundo de vida era de 65 anos. De 2010 a 2015, é 71 anos. Então, se você tem uma avó aí com 90, 100, 80 anos, ela já passou da média de vida. De 2045 a 2050 é 77 anos e a expectativa é que até 2100 a média seja 83 anos. Isso é uma média, isso não quer dizer que todo mundo vai viver isso. Claro que isso vai depender aí de uma série de outros fatores. Então, dito isso, entendido aí o que é expectativa de vida, que o termo fala longevidade, eu quero trazer para vocês aqui a população mundial em números. Né? A gente tem aqui os países mais populosos do mundo, como China, Índia, Estados Unidos, Indonésia. Brasil é o 5º país mais populoso do mundo. Atrás do Brasil você tem Paquistão, Nigéria, Bangladesh, Rússia, Japão,
O México vem ali em 11º colocado. Então são países que têm muita gente. Mas é importante destacar que China e Índia têm aí um total de 2,5 bilhões de pessoas. E daí, Ezequiel? E daí que a população do mundo gira em torno de 7 bilhões de pessoas, 7 bilhões, 7 bi, e China e Índia têm 2,5 bi. Então eles têm praticamente quase a metade da população do mundo. Se a gente juntar aí os 6 primeiros colocados, os 6 primeiros países, a gente tem aí metade da população mundial só em 6 países. Então são países que a população cresceu muito por questões culturais, por questões econômicas. E esse crescimento populacional ele só foi possível por conta da melhora da qualidade de vida, do saneamento básico, da água tratada, do esgoto. Nós podemos até ter condições estruturais ruins hoje, mas no passado já foi pior. No passado não havia vacina. Né? A maioria de vocês tem uma marquinha aqui, a marquinha da BCG, a marquinha aí, o calendário, o cartãozinho de vacina. Isso faz com que vocês se mantenham vivos. No passado as pessoas não tinham isso e morriam muitas vezes ou pegavam alguma doença que alterava a sua forma física, e essa melhoria na qualidade de vida vai mantendo o indivíduo cada vez mais vivo. Olha essa tabela aqui, ó. A gente tem, em 1750, a população do mundo era de 800 milhões de pessoas. 1750. Aí vem a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, melhorou o saneamento básico, a infraestrutura, a descoberta de novos medicamentos, o surgimento da pesquisa nas universidades. E aí você tem aí, em 1950, após a Segunda Guerra, né? Segunda Guerra que vai de 39 a 45, em 1950 a gente já tem 2,5 bilhões de pessoas. 2,5 bilhões de pessoas. E aí, 65 anos mais tarde, ou melhor, 50 anos depois, a população do mundo já era de 6 bilhões. E a expectativa é que até 2050 a gente atinja 9,3 bilhões de pessoas. Aonde é que está crescendo ainda? Né? Porque muitas regiões do mundo, muitos países já pararam de crescer. Mas onde é que está crescendo ainda? Principalmente a África, Oriente Médio, passando ali pelo Afeganistão, norte da Índia, o Paquistão. O crescimento da população ainda é muito alto. As mulheres têm, em média, 4, 5, 6 filhos. Índia, principalmente por uma questão cultural, apesar de a China estar na Ásia, a política de filho único, a gente vai falar isso numa outra aula, né? A China adotou durante muito tempo uma política de filho único para diminuir o crescimento populacional. Política essa que acabou em 2015. Hoje pode ter até 2 filhos, mas ainda não freou o ritmo de crescimento. E mesmo assim a China está envelhecendo. É importante destacar que o Brasil, né, durante muito tempo, por questões culturais, a gente também vai ver isso em outra aula, a taxa de crescimento por filho da mulher brasileira era muito alta, principalmente na década de 70, na década de 60. A mulher ela estava muito em casa, né, fora aí dos meios de trabalho, ou até mesmo dos meios de instrução. Então você tinha muito a ideia de família muito grande, 5, 6, 7, 8, 10, 20 pessoas, 20 filhos por mulher. Mas a média brasileira era de 8. Né? Na década de 60 era de 8 filhos por mulher. Isso diminuiu significativamente. Talvez você que esteja aí assistindo esse vídeo só tenha aí 2 irmãos, ou até um irmão, ou até mesmo seja filho único. Porque a gente tem uma redução gradativa da população brasileira e também de outros países, como Estados Unidos, França, Alemanha. Muitos desses países mais ricos, a população tem diminuído porque a mulher tem tido menos filhos. Já os países ainda mais pobres, países que não passaram por grandes transformações econômicas, a população está tendendo a crescer. Né? E aqui eu coloquei a distribuição quantitativa da população mundial. Você tem a Ásia, que é a região conhecida como formigueiro humano. 65% da população do mundo está na Ásia. Né? Seguida aí da África, América, Oceania e Europa. A Europa tem um percentual muito pequeno, né? Também assim como a Oceania, que tem, por ser um continente muito pequeno, a população da Oceania ela tem aí apenas 5% entre os continentes. Então tu tem aí os maiores continentes populosos. Ásia, em primeiro lugar, África em segundo, América em terceiro, a Europa em quarto. Os países mais populosos eu já citei eles para vocês. E o país, né, mais populoso, primeiro e segundo lugar, China e Índia. Bem, para a gente encerrar, eu trouxe aqui o crescimento, esse gráfico do crescimento da população mundial até 2100. A estimativa é que se chegue a 10 bilhões de pessoas.
Mas o que a gente percebe é que o ritmo de crescimento da população tem diminuído. Apesar de continuar crescendo, tem diminuído. Isso refere-se a melhorias, até mesmo de medidas contraceptivas, medidas preventivas à gestação, tá? A gente está falando aí da pílula, do preservativo, e todas essas medidas têm contribuído nos países de melhor poder aquisitivo, do melhor grau de instrução, para a redução da natalidade. Então fica ligado, não deixe de acompanhar a gente. Na próxima aula a gente vai falar mais sobre população, tá? E não deixe de pegar o exercício e resolver as questões. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Valeu, um forte abraço aí para vocês.